A maioria dos atendentes e vendedores que eu conheço cometem um sério erro. Só se preocupam com o cliente no momento em que estão frente a frente com o cliente, durante o processo de atendimento. O que eu quero mostrar para vocês é que muitos dos vendedores e atendentes de maior sucesso que eu também conheço são aqueles que se preocupam com o ciclo completo, com o antes, com o durante e com o depois. Antes, algumas providências você tem que tomar, algumas dicas para você. Primeiro, conheça o seu cliente. Saiba tudo sobre o seu serviço. Se a sua empresa vende várias coisas, você tem que conhecer o portfólio completo do serviço ou dos produtos da sua empresa. Conheça os concorrentes, também é muito importante. Planeje o seu dia, tire alguns minutos antes de você começar a ação e planejar antes que o cliente entre na sua loja, que você telefone, que você tenha a primeira interação com o seu cliente. Reúna sua equipe logo cedo. Prepare adequadamente para o show, porque na realidade o cliente não quer um simples atendimento, o cliente merece e deseja um show. Durante é o seguinte, nessa fase quando você está de frente do cliente, ou pelo telefone, ou fisicamente, da forma que seja, trate o cliente como uma celebridade. Ninguém quer ser mais um. As pessoas querem ser únicas e emblemáticas. Todo mundo quer se sentir importante. Então trate o seu cliente como a pessoa mais importante do mundo naquele momento, como uma celebridade. Coloque-se no lugar do cliente, ou seja, vista a camisa do cliente. Isso se chama empatia na psicologia. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do cliente. Trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Dê atenção total ao cliente. Ninguém suporta a falta de atenção, ninguém gosta quando chega da frente de você, você está olhando para o celular, está olhando para o lado, está olhando para o computador, não está prestando atenção ao seu cliente. Atenção é das maiores moedas de troca que existe no atendimento e no relacionamento do vendedor com o comprador. Uma dica de ouro, não julgue pelas aparências. Tem muita gente que eu conheço que perdeu grandes negócios porque ficou julgando o seu cliente pelas aparências, a forma como está vestida, a forma como fala, o sotaque, isso e aquilo, e acaba se afastando e afastando o cliente vai ao encontro de quem dá atenção e não tem esse preconceito de julgar pelas aparências. Outra dica importante, alerte o seu cliente, não engane nem exagere. Alerte, se tem um pequeno problema que poderá vir a ocorrer no uso do produto ou do serviço, alerte o cliente. Ajude o cliente também a escolher, porque nem sempre aquilo que o cliente precisa ou quer melhor para o cliente é aquilo que ele quer. Às vezes ele entra numa loja, numa boutique, por exemplo, querendo um determinado tipo de roupa que não combina com o seu biotipo. Então ajude o cliente a escolher aquilo que é melhor. Não vá assim apenas do que o cliente quer e pronto, não. Nem sempre o que ele deseja é o que é melhor para o cliente. Dica de ouro também, não deixe seu cliente esperando. Isso acontece muito em consultórios médicos, por exemplo. Às vezes a gente marca a consulta às 5 horas, só é atendido às 6h10, 6h15 da tarde. Não deixe seu cliente esperando. E se for inevitável a espera, ajude o seu cliente a passar aquele tempo de uma forma agradável. Ofereça alguma coisa para leitura, engate um papo agradável, ofereça alguma coisa que o cliente, um lanche, alguma coisa que o cliente, ou pelo menos fale a verdade. Olha, a consulta vai demorar 1h30. Então, se eu tiver alguma coisa para fazer, o senhor volta daqui 1h30, porque você está liberando o cliente, não vai ficar só 2 minutinhos. Às vezes, esses 2 minutinhos leva 1h, 1h30, assim por diante. Outra coisa muito importante, cuide daqueles que acompanham o cliente, porque nem sempre o cliente é aquele que paga a conta. Entrou num hotel, por exemplo, um casal com 2 crianças pequenas. Quem é que será que é o cliente ali? Quem é aquela pessoa que você deve realmente prestar atenção e procurar agradar? Será que é o cara que está pagando a conta? Será que é a mulher daquela pessoa? Será que são os 2 filhos menores que estão acompanhando o cliente? Ou seja, cuide de todos que acompanham o cliente, não só uma pessoa. Bem, depois que o atendimento, a venda é feita, depois, naquela fase, terceiro ciclo, depois, algumas coisas que são importantes, torne-se inesquecível. Faça de alguma forma, ou dê alguma atitude, ou dê alguma coisa, ou uma informação, mas torne-se inesquecível para o seu cliente, que você sempre seja uma fonte para problemas ou necessidades que o seu cliente tem. Sugira que eu indique a outros clientes, isso é muito importante. Sugira que aquele cliente seu seja um vendedor boca a boca, ou seja, que ele consiga ir lá e convencer um outro parente, amigo, colega, ou o que seja, a usar você também. A sua empresa, você como vendedor, você como atendente, ou qualquer que seja a sua atividade. Corrija um erro cometido. Às vezes você comete um erro, pode estar no atendimento, cometeu um erro, passou um troco errado, deu uma informação que não era adequada, disse que não tinha uma coisa quando tinha, não se esqueceu de alertar o cliente para um determinado problema. Corrija o erro cometido, ou seja, depois vá atrás do cliente, telefone, mande um e-mail, mande um WhatsApp, faça qualquer coisa, mas corrija algum erro que eventualmente você tenha cometido com aquele cliente. Ele vai ficar grato, tenho certeza disso. Seja veloz na resposta. O cliente lhe procura, você diz, amanhã vou ver isso e passa amanhã, depois de amanhã e nunca vi. Não.
Velocidade na resposta é fundamental para manter o cliente feliz com você e satisfeito. É uma das coisas que os clientes mais valorizam, é a velocidade com que você trata as suas demandas. Finalmente, eu gostaria de dizer o seguinte: brigue pelo seu cliente dentro da empresa. Que às vezes você está ali na linha de frente, aí tem um pessoal lá da área financeira, ou o jurídico, ou o cara da logística, ou quem seja, que não está muito sintonizado com a sua necessidade de atender o cliente e às vezes faz com que aquilo que você prometeu ao cliente não seja cumprido. Aí é importante o seguinte: em vez de brigar com o cliente, brigue dentro da sua empresa pelo seu cliente. Essa é uma das regras de ouro para o sucesso no atendimento e do vendedor eficaz.